Aberta a sessão. Convido o senhor secretário de Segurança Pública a se fazer presente e compor a mesa. Essa sessão foi transformada em sessão comissão geral para ouvir do senhor secretário de Segurança Pública, conforme requerimento do deputado Luiz Estevam, número 6642, aprovado dia 28 de fevereiro de 96, sobre o assunto que vamos fazer a leitura. Nos termos do que preceitou o artigo 108, inciso 2, combinado com o artigo 185 do Regimento Interno, requer a convocação do excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Distrito Federal para prestar esclarecimento sobre a escalada e crescente violência do Distrito Federal e, principalmente, pelo aumento do número de ocorrências de sequestro, dos assaltos a banco e a posto de gasolina. Esse é o teor do requerimento que será questionado do senhor secretário. O protocolo nos passa informações de como será o ritual. O senhor secretário usará a palavra no início para expor durante 30 minutos, prorrogáveis por mais 15 minutos. A interpelação do autor do requerimento, o deputado Luiz Estevam, terá 10 minutos. A interpelação dos deputados que se inscreverem logo após terão 5 minutos. A resposta do senhor secretário terá o mesmo tempo concedido aos senhores deputados. A réplica dos deputados, 5 minutos. Tréplica do secretário, o mesmo tempo da réplica. Uso da palavra pelos líderes após o término do debate, 5 minutos. Com a palavra o senhor secretário Gilberto Serra. Excelentíssimo senhor deputado José Edmar, presidente em exercício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, senhores parlamentares, sejam as nossas primeiras palavras de saudação à presidência desta Casa Legislativa e a todos os senhores deputados distritais. Aqui nos encontramos para atender a convocação de iniciativa do deputado Luiz Estevam, no sentido de prestar informações sobre a pasta pela qual respondemos desde 2 de janeiro de 95. A oportunidade que nos é oferecida vem ao encontro dos interesses da Secretaria de Segurança Pública e dos órgãos a ela vinculados, por ser este fórum da mais alta relevância pelo que representa, o local adequado para esta discussão. Nosso propósito é, inicialmente, oferecer aos senhores dados sobre aspectos legais, técnicos e administrativos da Secretaria, procurando mostrar a situação encontrada ao assumirmos o cargo, as providências já tomadas e concretizadas, bem como o que está previsto para o futuro, com a mais absoluta transparência e isenção. Agradecemos, portanto, pela convocação e, desde já, reiteramos a total disposição dos responsáveis pela segurança pública em prestar-lhes os esclarecimentos que se fizerem necessários para uma real e exata compreensão do quadro vivido pelo Distrito Federal. Legislação. Iniciemos o que é imprescindível analisando de forma sucinta a legislação que orienta o setor da segurança pública no Distrito Federal. O embasamento legal origina-se no artigo 144, seus parágrafos da Carta Magna do país, da qual transcrevemos os pontos de interesse do GDF. O artigo 144, que define a segurança pública, que é do conhecimento de todos, inclui, aqui no Distrito Federal, as polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. O parágrafo 4º dá a função das polícias civis, que é a polícia judiciária encarregada das apurações de infrações penais.
O parágrafo 5º dá a incumbência das polícias militares como polícia ostensiva e encarregada da preservação da ordem pública e também dos corpos de bombeiros militares, dando a eles, além das atribuições definidas em lei, a incumbência das atividades de defesa civil. Parágrafo 6º, que fala que as polícias militares, corpos de bombeiros militares, são forças auxiliares e reservas do Exército e se subordinam, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E o parágrafo 7º, ainda não regulamentado até hoje, diz que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Ao compararmos estes aspectos da Carta Magna com o artigo 177 da Lei Orgânica do Distrito Federal, verificamos que o artigo 177, inclui entre os órgãos responsáveis pela segurança pública o Departamento de Trânsito, considera a todos relativamente autônomos e subordinados diretamente, ressalto, diretamente ao governador do Distrito Federal. Ressaltamos do texto referido a autonomia relativa concedida aos órgãos envolvidos com a segurança pública e a subordinação direta ao governador, o que não é, em momento algum, imposto pela Constituição Federal, mas tornou-se a decisão promulgada pela Casa Legislativa do Distrito Federal. Deixou-se, na oportunidade, de criar um órgão intermediário entre o governador e os segmentos voltados para a segurança pública, que, salvo o melhor juízo, deveria ter sido definido na citada lei orgânica, atendida a hierarquia das leis. Dessa forma, o capítulo 5º da Lei Orgânica, que trata da segurança pública, nos artigos 117 ao 124, o faz de forma incompleta e não lógica, pois, além do fato retrocitado, inclui a política penitenciária sem explicar qual o órgão que a coordena e a quem deva se subordinar, além de não definir as atribuições do Departamento de Trânsito. Esta última falha foi recentemente corrigida por intermédio de uma emenda inserida na Lei Orgânica. Convém ressaltar que a ação direta de inconstitucionalidade 1045-DF definiu liminar para suspender os efeitos dos seguintes dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal. O artigo 45, que constitui o capítulo 7 dos servidores públicos militares. Os parágrafos 4º e 5º do artigo 117, a expressão autonomia funcional, constante do parágrafo 1º do artigo 119, os parágrafos 2º e 3º do artigo 119, o artigo 120 todo, que trata da Polícia Militar, o 121, que trata do Corpo de Bombeiros Militar, e o artigo 51 do ato das disposições transitórias, que fala da criação da Diretoria de Saúde da Polícia Militar. E definiu ainda que não se submetem ao prescrito nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 117 e ao artigo 118, os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Até o presente momento, desconhecemos as providências adotadas para a solução desse impasse por parte desta egrégia Casa de Leis. A Lei Distrital número 408, de 13 de janeiro de 93, que dispõe sobre a reestruturação administrativa do Distrito Federal, inclui a Secretaria de Segurança Pública na estrutura básica da administração do Estado, declara que integram ainda essa estrutura a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil, e estabelece como área de competência da segurança pública formulação de políticas relativas à atividade de segurança, prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento e defesa civil, administração do sistema penitenciário, educação, controle e fiscalização de trânsito e tráfego, engenharia de trânsito, execução no âmbito de sua competência da política relacionada com o trato do problema de uso indevido de entorpecentes. Contraditoriamente, esta mesma lei prescreve, no parágrafo único do artigo 3º, que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar subordinam-se juntamente com a Polícia Civil para fins administrativos e operacionais diretamente ao governador do Distrito Federal. Finalmente, por meio do decreto número 11.571, de 15 de janeiro de 93, o governador delegou competência ao secretário de Segurança Pública
para articular e coordenar operacionalmente as atividades da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e praticar atos de gestão da Polícia Civil do Distrito Federal. Esta última parte já está superada em face da sanção da Lei 837, de 28 de dezembro de 94, que dispõe sobre a autonomia administrativa e financeira da Polícia Civil, que foi efetivada definitivamente a partir de 1º de janeiro último. Desejamos, por último, destacar algumas prescrições existentes na Constituição Federal que devemos ter sempre em mente ao analisarmos a segurança pública do Distrito Federal. O artigo 21 determina que compete à União organizar e manter, entre outros, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O artigo 22 define como competência privativa da União legislar sobre trânsito, sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares e sobre a defesa civil. Enquanto o artigo 24 determina que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis, o parágrafo 4º do artigo 32 da mesma Constituição prescreve que lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Ressalte-se que este parágrafo ainda não está regulamentado e o projeto de lei que trata do assunto encontra-se na Câmara dos Deputados desde 1993. Se não me engano, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Situação encontrada. Além da situação de legislação já apontada ao assumirmos o cargo, encontramos o seguinte quadro. A Polícia Civil, apesar do pagamento de seu pessoal ser encargo da União, não possuía nenhum amparo baseado em lei da esfera federal e a lei distrital, que estabelecia os valores dos vencimentos de seu pessoal, vinha sendo contestada pela União, que somente efetuava os repasses totais para o pagamento dos delegados de polícia, fato confirmado pela ação direta de inconstitucionalidade 1291-6 DF, de 29 de junho de 95. Essa situação criava constantemente contenciosos entre os sindicatos dos policiais civis, Simpol, e o Sindicato dos Delegados de Polícia, Sindepo, com frequentes pressões exercidas pelos dois órgãos de classe sobre o governo do Distrito Federal. A Lei Distrital 837, de 28 de dezembro de 94, que concedeu autonomia administrativa e financeira à Polícia Civil, apresentava falhas, o que não permitiu de imediato concretizá-la. A Polícia Militar aguardava, desde 1992, a solução de um projeto de lei que se encontrava tramitando na área do Executivo da União, cuja finalidade era permitir o aumento do seu efetivo em mais 4.155 homens. Por oportuno, convém destacar que essa era a necessidade daquela época, o que naturalmente se agravou nos anos subsequentes, com o aumento da população e, mais ainda, com a criação de novas cidades, que ainda hoje não possuem estrutura policial militar adequada para o efetivo cumprimento de suas missões legais. Uma proposta de projeto de lei enviado para a área federal, solicitando o aumento de mais 450 agentes penitenciários, havia sido desdobrada em 1994 em um projeto de lei concedendo o acréscimo de mais 50 agentes penitenciários, permanecendo na área do Executivo Federal a outra parte. Pensava-se naquela oportunidade que esse pedido de aumento de 50 seria transformado em medida provisória para aproveitar concursados em condições de serem nomeados imediatamente, o que não ocorreu. A reestruturação da carreira Atividades de Trânsito, definida pela Lei 681, de 25 de março de 94, fixando seu efetivo total em 1.500 servidores, sendo 150 de nível superior,
1.150 de nível médio e 200 de nível básico, embora relativamente recente e em condições de solucionar o problema de pessoal do órgão, ainda não se concretizou, pois até hoje o DETRAN conta com apenas cerca de 45,3% desse efetivo, o que é insuficiente para o atendimento ideal ao público de todo o Distrito Federal. O efetivo previsto da Polícia Civil, aprovado pela Lei Federal 861274, de 6 de julho de 1993, é de 5.140 homens, consideradas todas as categorias. No início do ano de 1995, contávamos com uma média de 51,5% dos cargos preenchidos, sendo mais carentes as categorias de delegado de polícia, com 58,5% de claros, agentes de polícia, com 54,1% de claros, papiloscopistas policiais, com 49,8% de claros, e escrivães de polícia, com 22,6% de claros. Excetuado o Departamento de Trânsito, autarquia que, com recursos próprios, vinha repondo anualmente parte de sua frota de veículos, o quadro encontrado nos demais órgãos era desolador. Em particular, a Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo, detinha apenas 50% dos veículos em condições de rodar, e mesmo essa parte, constituída de viaturas já bastante desgastadas, necessitando de frequentes reparos. Após assumirmos, nas primeiras visitas feitas a órgãos da Polícia Civil, o que mais nos impressionou de forma negativa foram as declarações de que os próprios servidores eram obrigados a pagar de seus próprios bolsos os consertos das viaturas existentes, se desejassem oferecer um mínimo de atenção à população. Associavam ao fato a necessidade de adquirir, de forma semelhante, inclusive material de expediente. Nos últimos anos, não havia sido feita a aquisição de viaturas que permitisse, sem solução de continuidade, o trabalho efetivo das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A paralisação das obras do setor C da Papuda, associada à deficiência quantitativa de agentes penitenciários, fez com que se agravasse sensivelmente a situação carcerária do Distrito Federal, obrigando à manutenção de um excessivo número de presos nas delegacias, o que as obriga a desviar da atividade de seu pessoal, da atividade fim para atender essa necessidade. E o que é pior, não se tem a possibilidade de cumprir a lei de o que determina a Lei de Execuções Criminais, quando prevê a recuperação do preso para sua reinserção na sociedade. Na Papuda, essa recuperação é proporcionada, efetivamente, pelo trabalho executado pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, a FUNAP. Apesar da existência de um bem elaborado plano de expansão dos organismos de segurança pública, PEOSP, que é permanentemente atualizado em função da evolução dos fatores determinantes do mesmo, a falta de recursos nos últimos anos provocou um considerável atraso na sua execução. Dessa forma, ainda hoje, enfrentamos algumas situações anômalas, como as que passo a destacar. A 10ª DP do Lago Sul é responsável também pelo atendimento das ocorrências policiais de São Sebastião e do Paranoá, além de toda a área que inclui os condomínios irregulares da região da ESAF. A 14ª DP do Gama, em condições semelhantes, atende toda a região de Santa Maria. A 26ª DP de Samambaia, de forma similar, também atende a região do Recanto das Emas. A 11ª DP do Núcleo Bandeirantes engloba também a área do Riacho Fundo e a da Candangolândia. A Ceilândia, por exemplo, que em face da população existente deveria possuir 5 delegacias policiais, possui somente 2. O mesmo vinha ocorrendo com a Polícia Militar, não presente de forma adequada em Santa Maria, que é atendida pela 6ª Companhia de Polícia Militar Independente do Gama.
São Sebastião, atendido pela 10ª CPMIND do Paranoá. Riacho Fundo, atendido pela 12ª CPMIND do Núcleo Bandeirante. Lago Norte, atendido pelo 3º BPM, instalado no início da Asa Norte. E Lago Sul, atendido pelo 1º BPM, instalado na Asa Sul. Além disso, o Gama, a Ceilândia e Samambaia já deveriam ter cada um batalhão de polícia militar com suas companhias distribuídas em locais estratégicos, o que não ocorre. Similarmente, o Corpo de Bombeiros Militar não se fazia presente em Santa Maria, no Recanto das Emas, no Riacho Fundo, e possuía condições insuficientes de atendimento no Paranoá, em São Sebastião e no Cruzeiro. Aliado à falta de recursos humanos já assinalada anteriormente, o DETRAN possuía deficiências de instalações que pudessem permitir uma descentralização de atendimento em boas condições. Para ilustrar, dos 3 Ciretrans existentes, o melhor deles, o de Taguatinga, necessitava da construção de salas de aula, ampliação do estacionamento e melhoria das condições do local destinado às vistorias. O Ciretran do Gama promove atendimento apenas parcial, pois atende transferência de veículos e possui escola para instrução teórica de motorista, que utiliza instalações emprestadas da Fundação Educacional. O de Sobradinho atende somente às transferências de veículos. Além do Ciretrans, o DETRAN possui postos para atender às transferências de veículos em Planaltina e Braslândia, mas em condições não ideais. Providências. Em razão do quadro anteriormente assinalado, cabia ao secretário de Segurança Pública, norteado pelas diretrizes do governador, no sentido de buscar a cidadania em todos os setores da população, aproximando os órgãos de segurança pública desta população, inicialmente procurar manter, ou, se possível, reduzir os índices de criminalidade assinalados nas estatísticas oficiais. Havia e ainda há muito a fazer. Convém destacar a permanente pressão psicológica exercida sobre a Secretaria de Segurança Pública e, particularmente, sobre o próprio secretário, mesmo antes da assunção do cargo, ainda no final de 94. Não conseguimos descobrir os benefícios que isso possa vir a produzir, pois, segundo o nosso entendimento, a tranquilidade e a segurança de todos os integrantes dos órgãos, aliados à melhoria das condições de trabalho, é que podem determinar um melhor desempenho de todos. São excelentes profissionais. Procuramos deixar de lado as pressões, baseamos-nos na confiança depositada pelo senhor governador e buscamos resolver problemas ao invés de criá-los ou realimentá-los. Testemunho dessa atitude reside no fato de, em nenhum momento, havemos respondido publicamente a acusações, inverdades ou até mesmo deselegantes e deseducadas insinuações. Nas ocasiões em que tivemos necessidade de esclarecer algum ponto importante, fizemo-lo diretamente com as pessoas envolvidas, nem sempre conseguindo respostas às indagações solicitadas. Parte da deficiência da legislação federal, necessária para um melhor funcionamento dos órgãos voltados para a segurança pública do Distrito Federal, foi resolvida por intermédio da sanção das seguintes leis. Lei 9.095, de 15 de setembro de 1995, que dispõe sobre a criação de 50 novos cargos de agentes penitenciários, publicada no Diário Oficial da União, de 18 de setembro do mesmo ano. Lei 9.237, de 22 de dezembro de 95, que fixa o efetivo da Polícia Militar, garantindo um acréscimo de 4.155 novos cargos a serem preenchidos gradativamente, publicada no Diário Oficial da União, do dia 26 de dezembro daquele ano. Lei 9.264, de 7 de fevereiro último, que dispõe sobre o desmembramento e a reorganização da carreira policial civil do Distrito Federal, fixando a remuneração de seus cargos, publicada no Diário Oficial da União, de 8 de fevereiro deste ano. Convém ressaltar
que já conseguimos, ainda no final de 95, que o senhor presidente da República encaminhasse ao Congresso Nacional, com exposição de motivos em que autoriza um aumento anual de 100 cargos de agentes penitenciários, perfazendo um total de 400 novos, o projeto de lei 1286, que se encontra em tramitação na Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público da Câmara Federal. Esperamos conseguir a aprovação rápida desse projeto de lei, respeitados os prazos mínimos previstos nos regimentos internos das casas do Congresso Nacional. Convém destacar que, com a vigência da Lei Federal 9.237, a diferença de salários da Polícia Civil, no valor de quase R$ 7 milhões por mês, garantida durante todo o ano de 95 pelo governo do Distrito Federal, ficou reduzida para cerca de R$ 1.400.000. Aproveitando a existência de cargos vagos e concursos já em andamento, a Polícia Civil realizou os seguintes cursos de formação no decorrer de 95, além de outros cursos de aperfeiçoamento e especialização. Delegados de polícia para 101 alunos, tendo sido nomeados recentemente 81. Agentes de polícia para 708 alunos, tendo sido nomeados recentemente 437. Escrivães de polícia para 215 alunos, tendo sido nomeados em dezembro 131. No momento, estamos aguardando a publicação do ato que homologa o curso de papiloscopistas policiais, realizado para 360 alunos, com previsão de preenchimento de 153 claros. Estas providências permitiram reduzir os claros de cerca de 48,5% para 41,7%. Com relação à relativa autonomia da Polícia Civil, que passou a ocorrer efetivamente a partir de 1º de janeiro último, tivemos que baixar uma portaria no sentido de corrigir algumas falhas existentes na Lei 837, pois, apesar de havermos encaminhado uma exposição de motivos e uma correspondente proposta de projeto de lei sobre o assunto, esta ainda não foi aprovada. Paralelamente, no sentido de oferecer as melhores condições de trabalho no campo administrativo para a Polícia Civil no decorrer do ano de 1995, nomeamos uma comissão encarregada de assumir os novos encargos, e que passou a acompanhar os trabalhos executados no Departamento de Administração Geral da Secretaria. Porém, o mais importante na área administrativa em 1995 foi o fato de termos conseguido executar 99,06% do orçamento aprovado para custeio, englobando a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil, o que nos permitiu atender com eficiência, entre outras coisas, a adequada manutenção das viaturas, não exigindo o prosseguimento da coparceria dos servidores nesse setor, além do fornecimento, durante todo o ano, do material de expediente necessário para a execução dos trabalhos. Para esses citados setores, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil, conseguiu-se também a liberação de R$ 2.976.486 de investimentos da área federal, que permitiram adquirir 61 viaturas diversas, 59 microcomputadores, 2 servidores de rede, 200 coletes à prova de bala, um aparelho de raio-x para o IML, mais de 400 de itens de mobiliário, entre outras coisas. Foi iniciada ainda a construção da 33ª Delegacia de Polícia, localizada em Santa Maria, com previsão de recebimento da obra no final deste ano. Recentemente, conseguimos a liberação de recursos de investimentos relativos já ao ano de 1996, da área federal, mesmo antes da aprovação do Orçamento Federal, para aquisição de material de informática que será empregado na Secretaria, na Polícia Civil, na coordenação do sistema penitenciário, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. São 245 microcomputadores e periféricos. O processo de aquisição havia sido iniciado em abril do ano passado.
Apesar da autonomia administrativa da PM e do Bombeiro, julgamos conveniente dar início, por conta da Secretaria, da necessária informatização desses órgãos. Naturalmente, é desnecessário enfatizar, estamos providenciando a formação de recursos humanos para essa importante área. Na área da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, foram tomadas medidas pelo governador, apoiado inclusive por parlamentares distritais, no sentido de oferecer melhores condições individuais e familiares aos seus integrantes, ao mesmo tempo em que, com recursos de investimentos e convênios, houve possibilidade de se adquirir novas viaturas, 106 para a Polícia Militar e 40 para os bombeiros, tendo ainda sido construídas e entregues as companhias regionais de incêndio de Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Paranoá, além da conclusão e entrega das instalações da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar, situada no setor sul de Itaguatinga, até então conhecido como Posto Policial do Areal. A Polícia Militar implantou ainda o núcleo do Batalhão de Trânsito, que, a partir de determinado momento, passou a atuar no plano piloto, com excelentes resultados, pois, além de atender os problemas ligados ao trânsito, a presença física dos policiais militares permitiu inibir as ações de marginais, particularmente nas áreas dos comércios locais. Em dezembro último, em decorrência da natural abertura de claros, associada ao aumento de efetivo autorizado pela Lei Federal 9237, a Polícia Militar abriu concurso para a formação de cerca de 1.000 novos soldados, o que deverá ocorrer este ano e propiciará uma melhora no nível de policiamento ostensivo em áreas ainda carentes do mesmo. Eu pediria a gentileza de ceder os 15 minutos para a conclusão. Concedido. Agradeço. Observe-se que, com a extinção dos ranchos, a corporação passou a contar com mais 447 homens para o emprego no policiamento. No ano de 1995, a PM formou um total de 919 policiais militares, sendo 92 oficiais, 178 sargentos, 293 cabos e 356 soldados. O Corpo de Bombeiros Militar, no setor de recursos humanos, incluiu 660 novos soldados, sendo 60 femininos, e abriu concurso para 80 soldados da área de auxiliar de enfermagem e paramédico. O DERTRAN adquiriu, em 1995, 16 veículos leves para emprego em atividades administrativas e operacionais, diversos itens para utilização no trânsito, além de continuar ampliando a informatização do órgão. Promoveu uma necessária remodelação no Ciretran de Itaguatinga, com a construção de salas para aulas, local para vistoria e estacionamento, melhorando as condições de atendimento daquele órgão que é o responsável por cerca de 50% da demanda do Distrito Federal. Carece o órgão do aumento de servidores para um melhor atendimento à população. Houve expressivos investimentos na sinalização do trânsito. Com relação ao sistema penitenciário, estamos trabalhando para o reinício das obras do setor C da Papuda, aguardando a aprovação do Orçamento Geral da União, onde deverão estar consignados recursos para o corrente ano. Em face de ser uma obra mais demorada e de maior custo, conseguimos, junto ao Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça, recursos para a construção de uma penitenciária agrícola na Papuda para 220 internos do regime semiaberto, cuja licitação já está em andamento. E ainda uma sinalização de destinação de recursos para construir instalações mais dignas para a 3ª Companhia de Polícia Militar Independente, encarregada da segurança externa do complexo penitenciário. Esperamos iniciar essa obra no corrente ano. Com apoio da deputada Mania, estamos buscando, junto à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, a possibilidade de um melhor atendimento de saúde à população carcerária. Em curto prazo, faremos a informatização do setor, pois os equipamentos já estão sendo adquiridos e recebidos.
Projeções. No corrente ano, se conseguirmos realmente executar o orçamento previsto, teremos condições de, atendendo aos anseios apresentados, inclusive no orçamento participativo, concluir a construção e equipar a 33ª Delegacia de Polícia de Santa Maria. As companhias regionais de incêndio de São Sebastião, Cruzeiro, Taguatinga Sul e Braslândia. Os postos médicos do Corpo de Bombeiros em Sobradinho e Gama. As instalações destinadas às brigadas mirins do Corpo de Bombeiros no Gama, em Planaltina e São Sebastião. As instalações do Batalhão de Incêndio Florestal do Corpo de Bombeiros na Asa Norte. As instalações das 1ª e 2ª Companhias Independentes de Emergência Médica do Corpo de Bombeiros com as respectivas garagens no Guará 2. As instalações da Companhia Feminina e Escolar do Corpo de Bombeiros no Guará 2. As instalações destinadas ao Centro de Operações e Comunicações e Centro de Informática do Corpo de Bombeiros no setor de Áreas Isoladas Norte. Diversas instalações destinadas a variadas finalidades do Corpo Bombeiro Militar no setor policial sul. O prédio para a colônia penal agrícola para 220 internos do NCB. O quartel para a 3ª Companhia de Polícia Militar Independente na Papuda. Devemos ainda iniciar a construção da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, da 23ª Delegacia de Polícia no PSU da Ceilândia, da 30ª Delegacia de Polícia em São Sebastião e da 29ª Delegacia de Polícia em Riacho Fundo, dos quartéis dos batalhões de PM por transformação das companhias independentes do Gama, da Ceilândia e de Samambaia, do quartel do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, dos quartéis para companhias em Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Lago Sul, São Sebastião e Lago Norte, do Hospital da Polícia Militar, de uma penitenciária no setor C para 600 internos, da sede do Ciretran do Gama, instalar posto de atendimento do Detran em Planaltina, Braslândia e Ceilândia, implantar projetos de sinalização horizontal em Braslândia, Sobradinho, Planaltina, Núcleo Bandeirantes, Ceilândia e Samambaia, e projetos de sinalização horizontal e vertical, cruzamentos semafóricos e lombadas eletrônicas no plano piloto. Implantar projetos de sinalização horizontal e vertical e cruzamentos semafóricos em Taguatinga. Continuar reequipando e reaparelhando os órgãos de segurança pública com viaturas diversas, motocicletas, equipamentos de proteção e de segurança. Além da parte material, continuaremos investindo na formação de recursos humanos e na reciclagem dos efetivos existentes, no sentido de continuar buscando cada vez mais a integração dos órgãos de segurança pública com a população. Conclusões. Apesar da desfavorável situação encontrada na parte material, contamos com pessoal de alto nível nos diversos órgãos voltados para a segurança pública, o que permitiu apresentar um resultado que, embora não possa ser considerado ideal, se levarmos em consideração o aumento populacional e o aumento da frota de veículos no Distrito Federal, pode ser julgado compatível com a situação econômico-social existente em uma área de confrontos e conflitos de costumes regionais, em face da pluralidade de coestaduanos que compõem a sua estrutura humana. O relatório de 1995, que passamos à mão de Vossa Excelência, e estamos entregando para análise dos dignos representantes eleitos, permite avaliar, por meio de comparação com o ano anterior, a evolução dos registros criminais e de trânsito ocorridos e o comportamento das diversas regiões administrativas
e das delegacias de polícia onde foram feitos esses registros. Apesar da redução quantitativa no total, eu pediria, por gentileza, que fosse distribuído aos senhores parlamentares esse quadro que faz parte do relatório. Apesar, repito, da redução quantitativa no total de 1.763 ocorrências em 1995, correspondendo a 2,63% a menos que em 1994, preocupou-nos o aumento acima de 20% nos registros de homicídios e tentativas de homicídios, o que nos instou a intensificar medidas emergenciais, tais como remoção de detentos das delegacias da área onde ocorreu o maior número de registros, aumento de efetivo das mesmas delegacias e intensificação da ação policial militar ostensiva. Gostaríamos ainda de destacar o perfeito entrosamento que vem sendo conseguido entre a Secretaria de Segurança Pública, a de Transporte, a de Educação, a da Saúde, a de Obras e a de Comunicação Social, no Programa de Segurança do Trânsito, do qual se esperam resultados positivos a médio e longo prazo. Embora seja prematuro avaliar, pois ainda falta implementar uma série de medidas planejadas e o período de tempo é curto, apenas 6 meses, tivemos, a partir de agosto de 1995, em comparação com o ano anterior, uma redução de 9,09% de acidentes com vítimas fatais. Infelizmente, os outros índices não corresponderam ao esforço empreendido, mas continuaremos buscando reduzi-los, seja por intermédio de medidas preventivas, seja por meio de medidas corretivas dos locais de maior incidência. Concluindo, julgamos oportuno ressaltar que ainda há muito a ser feito na área da segurança pública do Distrito Federal, mas acreditamos que as medidas já concretizadas e aquelas programadas para o médio e longo prazo irão continuar trazendo uma sensível, progressiva melhora nesse setor. Naturalmente, para isso, gostaríamos de poder continuar contando com o indispensável apoio desta Casa de Leis, bem como com as construtivas críticas que nos permitam reavaliar atitudes e decisões. O fato da recente assinatura de um protocolo envolvendo o Ministério da Justiça, o Distrito Federal e os estados de Goiás e Minas Gerais, criando um Conselho de Segurança Pública do entorno do Distrito Federal, também se nos apresenta como medida que possibilitará, a curto e médio prazo, um maior entrosamento entre os órgãos de segurança pública de nível federal e estaduais da área, com positivos reflexos para a população deste pedaço do Planalto Central. Agradecendo a oportunidade que nos foi oferecida e a gentil acolhida, colocamos-nos à disposição dos senhores parlamentares para quaisquer esclarecimentos que julgarem pertinentes. Muito obrigado. Concedo, nesse momento, a palavra ao senhor deputado, autor do requerimento de convocação, deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, senhor secretário de Segurança, demais autoridades, deputados do PMDB e do PL, já que não temos deputados de outras agremiações presentes neste plenário, e do PSDB presidindo a casa. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que não pretendo aqui fazer nenhuma dissertação sobre segurança pública no Distrito Federal, e sim colocar na oportunidade que se nos oferece no momento de ter esse diálogo, que temos certeza será muito construtivo, com o secretário de Segurança, colocar uma série de questões. A primeira delas é a seguinte. Durante muitos anos, principalmente recentemente,
tem sido colocado sobre os ombros do governo federal e sobre a falta de recursos transferidos para a área de segurança pública, além de outras áreas, a responsabilidade pelas carências existentes nesse e em outros setores. Muito bem. Como nós sabemos, a verba repassada pela União se divide em duas partes: custeio das folhas de pagamento, custeio das próprias polícias e da área de segurança, e também a parte de investimentos. Nós sabemos que a Secretaria de Segurança tem se limitado a investir aqueles valores destinados sob forma de repasses para custeio e repasses para investimentos. E a primeira pergunta que eu faço ao senhor secretário é a seguinte: o que é feito dos recursos que sobram da diferença entre a folha bruta da área de segurança e a folha líquida que é paga pelo GDF? Resumindo, a União repassa os valores brutos da folha de pagamento. O GDF deduz desse valor os recolhimentos do INSS e do Imposto de Rendas na fonte. Não recolhe nenhum desses dois tributos por diversas circunstâncias que não cabe comentar aqui. Eu pergunto, o que é feito? O senhor sabe o montante desses recursos? E para onde são desviados esses recursos, já que, no que me consta, eles não são aplicados na área de segurança pública? A segunda pergunta é a seguinte: nós temos na Lei Orgânica do Distrito Federal o artigo 117, parágrafo 3º. No artigo 117, parágrafo 3º, nós temos que é considerada para todos os efeitos legais como função penosa e perigosa a atividade dos policiais bombeiros e policiais militares do Distrito Federal. Por força de uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta junto ao Supremo Tribunal Federal, houve a suspensão da vigência de diversos itens dos artigos 117, artigo 120, 121 e artigo 118 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Muito bem. Considerando que, por gestões realizadas pela bancada do PMDB, junto ao relator da reforma administrativa, deputado Moreira Franco, logramos obter do mesmo a inserção na proposta de reforma administrativa de um item que obriga a União ao repasse, determina que a União repassará a todas as áreas de segurança pública os adicionais decorrentes do exercício de função penosa e perigosa, o que significaria acrescentar aos proventos dos bombeiros e policiais militares um soldo e meio por mês, sem qualquer custo para os cofres do governo do Distrito Federal. E eu lhe pergunto o seguinte: em sendo aprovada a reforma administrativa, nos termos desse item proposto pela bancada do PMDB e aceito pelo relator, se o senhor concordaria em que o governo do Distrito Federal entrasse como litisconsorte nessa ação, propondo, solicitando, requerendo ao Supremo Tribunal Federal que revisse a liminar concedida na ação direta de inconstitucionalidade, pelo menos no que se refere ao parágrafo 3º do artigo 117, porque dessa forma nós poderíamos, sem qualquer custo para o Distrito Federal, aumentar em um soldo e meio a renda dos policiais militares e bombeiros. Terceira pergunta. Nós, recentemente, com os fatos decorrentes das infundadas e pretensiosas denúncias feitas contra assessores do deputado Manuelzinho e os fatos decorrentes daí que resultaram na abertura da CPI das drogas, nós fomos surpreendidos com a chegada sistemática de depoimentos partidos da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes que visam, de maneira canhestra, tentar fazer alguma suposta ligação de assessores do deputado Manuelzinho com esse malsinado crime. Um fato nos chamou a atenção, senhor secretário. É um depoimento da senhora Elma Eulália Pereira Fonseca. Essa senhora, no dia 8 de julho de 1995, em depoimento prestado à DTE, declara, entre outras coisas, que seu ex-marido, um cidadão de nome Marcos, estava envolvido com droga tipo cocaína, que distribuía grandes quantidades de cocaína, que acusa também o ex-marido de ser dono de uma clínica de abortos no Gama. Acusa também um promotor de justiça, de nome Vanderlei, de estar envolvido em parte dos crimes citados. Esse depoimento
embora contivesse acusações de tal gravidade, feitas contra o próprio ex-marido, ao que nos parece, não teve qualquer desdobramento na delegacia de tóxicos e entorpecentes. Muito bem. Aberta a CPI das drogas, a testemunha foi novamente chamada a prestar depoimento naquela delegacia e, em 12 de abril deste ano, reafirma algumas das suas, grande parte, aliás, das declarações prestadas no dia 8 de julho. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: por que é que um depoimento prestado junto à DTE, com acusações de tal gravidade, não mereceu daquela delegacia a instauração do competente inquérito? Mais do que isso, se tal fato não aconteceu, se foi por negligência e omissão daquela delegacia, ou se foi por considerar que o depoimento não era merecedor de crédito. E, nesse caso, se o depoimento não era merecedor de crédito, a ponto de não se instaurar um inquérito a partir das acusações feitas nele, por que é que agora se procurou ressuscitar essa testemunha com o intuito exclusivo de procurar trazer falsas evidências e tumultuar o andamento do trabalho investigatório desta CPI? Outra pergunta, senhor secretário. Em audiência ontem com a Procuradora-Geral do Distrito Federal, doutora Marluce, ela nos informou que havia solicitado ao senhor há algum tempo que enviasse a ela todos os documentos que estivessem no âmbito da sua secretaria a respeito das supostas denúncias contra o deputado Manuelzinho. E eu pergunto ao senhor o seguinte: por que é que o pedido da doutora Marluce, até a data de ontem, havia ficado sem resposta, já que o pedido foi feito diretamente ao senhor e, segundo informações da Procuradora, até a data de ontem não tinha sido enviado qualquer documento àquela Procuradoria? Outra questão. Nós fomos surpreendidos, poucos dias após ter aparecido a situação com o nome do deputado Manuelzinho, que quando da chegada do deputado Manuelzinho do exterior, havia um elemento em trajes civis filmando a chegada do deputado. Esse cidadão teve seu filme apreendido e, logo após a apreensão, nós pudemos exibi-lo para a imprensa e verificar que havia 2 outros episódios gravados por esse cidadão, notadamente uma manifestação da CUT em frente ao Palácio do Buriti e um outro encontro, que nós não podemos identificar quem eram as pessoas envolvidas. Muito bem. Esse cidadão apresentou sua identidade funcional e estava lotado no gabinete militar do Palácio do Buriti, do governo do Distrito Federal. Ora, sabedores que somos de que a Polícia Militar tem uma estrutura de informações denominada de P2, sabedores que somos que há também um centro de inteligência da Secretaria de Segurança Pública diretamente subordinado a Vossa Excelência, eu pergunto o seguinte: de quem eram as ordens para que aquele cidadão estivesse fazendo aquele trabalho de espionagem e, mais do que isso, tenha feito anteriores trabalhos de espionagem, já que, no que nos é dado conhecer, ele não faz parte nem do centro de inteligência da sua secretaria, não faz parte dos quadros da P2 e é um dos 200 e muitos policiais lotados no gabinete militar. E a pergunta que eu faço para finalizar esse assunto especificamente é a seguinte: existe um terceiro serviço de espionagem e inteligência dentro da estrutura da Secretaria de Segurança, além da P2, além da Central de Inteligência? Existiria esse terceiro setor lotado dentro do gabinete militar do Palácio do Buriti? A outra questão. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, por unanimidade, com o voto do relator, ministro Marco Aurélio, que todas as expulsões de policiais militares ocorridas sem que tenha havido o contraditório da defesa são nulas. Essa decisão foi tomada no último dia, é uma decisão recente, tomada no dia 7 de março de 1996, portanto, há pouco mais de um mês. Eu pergunto ao senhor o seguinte: nós temos aqui um requerimento, eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Câmara Legislativa,
já aprovado pela presidência da mesma comissão, em que nós solicitamos a Vossa Excelência que nos seja enviado, no prazo mais rápido possível, todos os processos de expulsão dos policiais militares daquela corporação ocorridos nos últimos 5 anos. Uma outra pergunta. Nos foi dito, no ano passado, que em depoimento que o senhor prestou aqui, que lamentavelmente teve que ser interrompido por circunstâncias alheias aos trabalhos do plenário, que se iniciaria em breve a construção do tal pavilhão onde seria feita uma provisória colônia penal agrícola, com o objetivo de, já naquele momento, esvaziar as carceragens das delegacias de polícia. E nós tínhamos recentemente, naquela época, tido aqueles graves fatos ocorridos na delegacia do Cruzeiro, onde, por uma deficiência na abertura das portas, diversos, eu não me lembro o número, diversos presos foram queimados. Então eu lhe pergunto o seguinte: 1 ano depois, pelo que constato no seu depoimento aqui agora, esse processo de construção desse pavilhão nem sequer se iniciou. E o que nós vemos é que, lamentavelmente, a situação de superlotação das carceragens das delegacias continua cada vez pior. O senhor nos disse agora que nesse pavilhão o senhor pretende que haja espaço para 220 presos. Nós sabemos que a superlotação das 18 carceragens da DTE e das delegacias de polícia superam em muito, esse número de 220. E eu pergunto, não é hora de nós darmos uma solução definitiva a esse assunto, já que o senhor sabe que não é preciso esperar a construção do pavilhão C da Papuda para que nós possamos resolver essa questão, já que aquela concorrência é uma concorrência cuja solução já se arrasta há muitos anos e nós não podemos ficar esperando pela solução daquele assunto, já que é bem possível e mais do que execuível, se criar uma solução alternativa, expandindo a construção de outros pavilhões não previstos naquele projeto. Uma informação, senhor secretário, a respeito da questão das transferências para o Distrito Federal. Na área de segurança, em 1995, apenas com o imposto de renda retido na fonte pelo GDF e não devolvido à União e usado não se sabe para que fins, a Secretaria de Segurança poderia ter disposto de um total de 34 milhões de reais. Apenas com a contribuição previdenciária descontada dos servidores e não recolhida também, a Secretaria de Segurança poderia contar com um total de mais 27 milhões. Ou seja, 61 milhões de reais foram transferidos pela União para pagamento da folha de pagamento da segurança, foram abatidos entre a diferença da folha bruta e da folha líquida, e esse valor, o que é mais impressionante, supera em mais de 2 vezes o total transferido a título de custeio e supera em mais de 10 vezes o total transferido ano passado a título de investimento. Ou seja, por que é que o senhor está deixando que esses recursos, que viabilizariam uma significativa melhora no quadro estrutural da segurança pública do Distrito Federal, sejam desviados para outras áreas, já que eles são transferidos especificamente para a área da segurança? Senhor deputado. Para terminar, senhor presidente. Gostaria só de informar a Vossa Excelência que concedi o tempo de 10 minutos, prorroguei por mais 5 e devo avisá-lo que devo encerrar o seu pronunciamento, a não ser que seja bem rápido as colocações. É rápido, senhor presidente. Para finalizar, há outras perguntas que eu vou fazer na segunda intervenção. É o seguinte: no ano passado, em meados do ano passado, houve uma denúncia partida do meu gabinete de superfaturamento em compras de alimentos e material de escritórios ocorridas no âmbito do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Pois muito bem, essa denúncia mereceu análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que em 26 de dezembro de 1995 encaminhou relatório, a decisão 15862/95, confirmando o superfaturamento daquelas compras. Eu pergunto ao senhor o seguinte: que providências foram tomadas administrativas dentro do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a fim de que sejam apuradas as responsabilidades por essas compras superfaturadas? Além disso, embora o Tribunal de Contas tenha dado um prazo de 30 dias para a apresentação da defesa, a defesa não foi apresentada nesse prazo, tendo sido solicitada a prorrogação.
Então, eu lhe pergunto, se já foi apresentada a defesa e se, além disso, um requerimento que estou apresentando, solicitando que nos seja enviada a cópia da defesa, se já apresentada pelo Corpo de Bombeiros. Há outras perguntas que eu vou deixar para formular em outra oportunidade. Muito obrigado. Gostaria de fazer... Acho que eu respondo no final. Gostaria de indagar os senhores deputados se algum deles gostaria também de fazer de interpelar o senhor secretário. Senhor presidente, gostaria de propor que houvesse a resposta a pergunta de cada parlamentar, porque senão as respostas se diluiriam muito pela superposição de perguntas. Gostaria de ainda perguntar aos senhores deputados quais que gostariam de fazer para que pudesse fazer essa avaliação de resposta a resposta em função do tempo que poderíamos gastar. Tem, portanto, deputado Varni, deputado Marco Lima, deputado Daniel Marques, Manuel de Andrade, deputado Rainha, deputado Filipelli. Nesse caso, se formos concedermos exercício de resposta para cada um deputado, teremos aí esgotado todo o prazo necessário para a interpelação e as respostas. Decido pelo encaminhamento de fazer todas as perguntas ao senhor secretário e as respostas no final a cada uma das respostas. Eu não posso perfeitamente atentar para esse prazo necessário de 8 deputados querendo indagar o senhor secretário e com as respostas sendo colocadas... Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem. Pois não, deputado Manuel. Eu acredito que, à medida que o secretário for respondendo, vai anulando talvez algumas perguntas nossas. Aí nós vamos diminuir o conjunto de perguntas. Eu peço a Vossa Excelência rever a posição. Com certeza, ela será mais racional, porque vai agilizar as respostas. E as perguntas também. Eu delibero pela resposta do senhor secretário às perguntas feitas pelo deputado Luiz Estevão, sendo ele o autor do requerimento, mas devo avisá-los que as próximas indagações feitas pelos senhores deputados serão feitas as respostas em bloco. Eu primeiro agradeço a série de perguntas feitas, mas eu tenho a impressão que, em parte, quem deveria ter sido convocado para responder alguma delas seria outro órgão, seria a Secretaria da Fazenda e Planejamento, porque a Secretaria só recebe os recursos destinados a pessoal já abatidos dos valores que o deputado citou. Então, a folha que nós fazemos, e o deputado Vasni, que está aqui presente, corrobora com a minha posição, nós confeccionamos as folhas. Essas folhas são enviadas e são organizadas e trabalhadas na Secretaria de Planejamento e Fazenda, que faz, então, o depósito dos recursos diretamente na conta dos servidores da área. Eu tenho a impressão que, com isso, a primeira pergunta, que é a questão da diferença de recursos, a última também, que é com relação aos descontos não recolhidos, ficariam respondidas pelo secretário, porque não sou eu quem gere esses recursos. Com relação à lei orgânica do Distrito Federal, salvo o melhor juízo, o parágrafo 3º do artigo 117 não está incluído na ADIM. Pode haver engano de minha parte. Pode haver engano de minha parte. Mas no meu texto, inclusive, eu falo apenas do 4º e 5º. Pode até haver engano de minha parte. Assentou ainda? Tá, muito obrigado. E eu diria a Vossa Excelência que o procedimento normal com relação a uma ação direta de inconstitucionalidade, que é feita
sobre uma legislação promulgada na Casa de Leis, o Executivo, eu tenho a impressão que não pode e não deve interferir. Ele poderá, naturalmente, apoiar, e nós temos todo o interesse até em resolver uma série de problemas pendentes de legislação, que nós temos certeza e convicção que vão melhorar determinados procedimentos. Senhor secretário, Mas, senhor secretário, quero pedir daí a minha dúvida. Pedir a Vossa Excelência para interromper o momento e pedir ao pessoal da segurança da casa, que está nesse momento na parte da reportagem, que me dê informação. Alô? Pode voltar. Quero pedir à senhora Fontinelli que se faça presença na mesa diretora para que possamos deliberar sobre o problema, a questão de ordem colocada na área de imprensa dessa casa, que está atrapalhando os trabalhos. Quero pedir ao senhor secretário que continue o seu pronunciamento. Então, esse aspecto. Aliás, é uma dos questionamentos que na minha exposição eu faço, porque até hoje eu ainda não senti o que teria sido feito com relação a essa ADIM, porque eu não sei, eu posso estar até enganado, mas eu veria duas possibilidades. Uma seria o aceleramento da solução junto ao Supremo. A outra, eu não sei se seria viável, seria introduzir modificações na lei orgânica que justificassem, eu não sei qual seria a solução possível. Mas eu diria, não cabe ao Executivo, certo? Mas nós temos interesse, naturalmente, deputado, em solucionar esses problemas de ações diretas de inconstitucionalidade, porque elas prejudicam sensivelmente o trabalho normal da Secretaria. Com relação ao citado problema do depoimento da senhora Elma, os dados que eu tenho a respeito daquele procedimento, ele foi aberto inicialmente a pedido de 3 auxiliares do senhor deputado, junto à Polícia Civil. Houve uma solicitação, uma coisa até inusitada, porque normalmente ninguém pede à polícia atestado de bons antecedentes, mas ocorreu. Esse procedimento foi encaminhado ao Ministério Público e retornou com determinação de que fosse feito não um inquérito, mas um prosseguimento de investigações junto à Corregedoria da Polícia Civil. E esse procedimento lá permaneceu. Em determinado momento, e acredito que na posse do delegado Teodoro, uma comissão de parlamentares pediu que se intensificasse também as investigações. E esse depoimento dessa senhora tinha uma falha técnica de data, que tinha que ser corrigida, e foi corrigida. Então, ela teve que fazer um novo depoimento para corrigir uma falha técnica de data que constava do primeiro depoimento. São os dados que eu tenho, deputado. Por isso é que ele apareceu agora, depois que ela novamente foi reinquirida, para confirmar que aquela data que aparecia com rasura era exatamente aquela em que ela havia feito o seu depoimento. São os dados que eu possuo. Senhor secretário, assim que o senhor me pediu esclarecimento sobre a questão da ADIM, eu gostaria de esclarecer o seguinte: o problema no caso é outro. Não há qualquer rasura na data do depoimento. A questão é que o depoimento está datado de sábado. Não há rasura no depoimento. A questão é que o primeiro depoimento, por uma razão que eu desconheço, foi datado com a data de sábado. Não, no primeiro havia um erro no ano, e ele havia sido rebatido. Desculpe, senhor secretário, eu estou com o depoimento aqui na minha mão, não há erro de ano. Eu vi esse documento, deputado, eu vi o outro, certo?
no outro havia um erro na data do ano, certo? Secretário, esse documento que eu lhe entreguei é o documento enviado pela delegacia à CPI. Esse é o vou mandar documento verificar. oficial da Secretaria de Eu Segurança. vou mandar verificar em função... Se há outro, foi esse documento que a delegacia nos Eu vou enviou. mandar verificar em face dessa dúvida que o senhor me apresenta, certo? Eu gostaria até de ter essa cópia depois, se o senhor puder me conceder. Com relação ao Ministério Público, constantemente nós temos solicitado à doutora Marluce, particularmente nos casos em que nós sentimos necessidade de uma aparência de isenção que ocorre, mas é aquele negócio, a mulher de Nero não basta ser honesta, ela tem que provar que é honesta. Nós temos tido permanentemente uma preocupação, deputado, de solicitar à doutora Marluce acompanhamentos por intermédio do Ministério Público. E sobre esse assunto nós já havíamos até conversado por telefone com ela. E esse documento foi respondido ontem por nós, que ontem nós recebemos o documento da Polícia Civil e foi mandado entregar ontem à doutora Marluce. Com relação ao problema do policial militar em trajes civis filmando, eu diria ao ilustre deputado que a Casa Militar não é subordinada à Secretaria para efeitos nem administrativos, nem operacionais. Ela tem autonomia para o seu trabalho e realiza esse trabalho independente da Secretaria de Segurança Pública. Então, eu não me sinto em condições de responder a pergunta, porque não haveria necessidade de informações da chefia da Casa Militar para a Secretaria em face disso, tanto que o inquérito ocorreu, que foi instaurado pela Casa Militar, e essas dúvidas poderão ser sanadas naturalmente naquela... Com relação ao contraditório da defesa das expulsões, eu recebi cópia do requerimento de Vossa Excelência, vou naturalmente fornecer os dados que são solicitados, mas eu ainda não vi essa decisão do Supremo. E como ela é uma decisão de março, eu não sei se ela retroagiria para atender casos que antecederam a ela. Porque a lei, ela só não retroage para prejudicar. Secretário, apenas para esclarecer, eu vou passar uma cópia às suas mãos para dizer o seguinte: a decisão é baseada na Constituição de 88. Portanto, ela contempla todas as expulsões ocorridas de 88 para cá. Muito obrigado. Eu gostaria, mais uma vez, de pedir aos senhores deputados que obedecesse religiosamente o que está previsto aqui Agora, eu diria na nossa programação, e que fosse reservada essa palavra do senhor secretário, então logo ele conclua, nós estaremos devolvendo o tempo aos senhores deputados para novas interpelações. E eu diria o seguinte, que no caso das expulsões, normalmente é feito um inquérito, e o inquérito a pessoa é ouvida dentro das normas existentes. Com relação ao pavilhão da Papuda, realmente, o ano passado, nós havíamos recebido uma promessa de recursos para esse pavilhão, esse dos 220 internos, que seria essa colônia agrícola. Mas esse recurso só foi alocado, porque ele é originário de verbas da Loteria Federal, ele só foi alocado em suplementação de verba no final do ano. E agora nós estamos esperando a aprovação do orçamento de 96, porque ele tem que ser realocado em função de nós não temos tido tempo no final do ano de fazer a licitação, porque a licitação é demorada. Mas agora nós já estamos iniciando essa licitação, deputado. Então, o ano passado, e isso tem sido uma preocupação constante nossa, e eu diria mais para o senhor, com relação ao setor C, há uma sinalização da área federal
de que o